Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Como vocês podem perceber, a partir de hoje nós iremos dar início às revisões dos conteúdos que nós já estudamos. Eu gostaria de fazer uma revisão focada lá no conteúdo da nossa avaliação. Então, a nossa revisão começa hoje, porque nós temos aí quase 2 semanas de revisão. Então, começa hoje e nós seguiremos até a próxima semana. Então, nós iremos fazendo um percurso dentre os capítulos da gramática, que é o livro que nós vamos estudar para fazer a nossa revisão, até chegar no nosso conteúdo da avaliação. Então, nós temos o capítulo 2, com as orações subordinadas substantivas. Nós temos também o capítulo 3, com as orações subordinadas adjetivas, são todas as que nós estudamos. E nós temos o capítulo 4, com as subordinadas adverbiais. E é esse o conteúdo da nossa avaliação, as orações subordinadas adverbiais 1, que foi o último assunto de gramática que nós estudamos, certo? Então, nós vamos fazer toda essa revisão, começando do capítulo 2 até o capítulo 4 da nossa gramática. Não se preocupem que vocês não terão atividades para casa durante esse período. Todas as atividades que estiverem dentro do capítulo vão ser respondidas por mim durante a revisão de vocês. Tudo para facilitar o estudo de vocês em casa e para que vocês dediquem esse tempo livre disponível, entre aspas, gente, sem atividade, para estudar e se dedicar às avaliações que se seguirão. Ok, gente? Então, abram os livros, a gramática, na página 21. E nós temos aqui na abertura um pequeno trecho do livro Esaú e Jacó de Machado de Assis. Machado de Assis descreveu com grande sagacidade o estilo de vida, os modos e os elementos que constituíam o comportamento social em sua época. Alguns críticos chegaram a considerar os seus escritos como verdadeiros testemunhos da sociedade até então. Nessa foto, que está no final da página 21, nós temos a Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro. Esse texto, vocês farão a leitura dele posteriormente. Ele fala só de um personagem machadiano, e esse personagem estava fazendo uma pintura na fachada da sua empresa, justamente no momento em que república e monarquia estavam disputando, entre aspas, o poder aqui no Brasil. E aí ele ficou com medo de terminar a inscrição da fachada, porque ele tinha receio do que ele ia escrever no final, e aí ele pediu que o pintor parasse na letra D, porque qualquer palavra ele poderia depois acrescentar, substituindo aí essa palavra inicial que ele escreveria, que não é mencionada no texto, justamente por fazer menção aí a esse período meio conturbado da nossa história, entre aspas, Página 22. Pedimos a ajuda do nosso querido escritor Machado de Assis para dar início à temática desse capítulo, que são as orações subordinadas substantivas. No livro Esaú e Jacó, Machado constrói uma alegoria do momento histórico pelo qual passava o Brasil no final do século XIX, a transição da monarquia para a república. Nesse trecho, Machado nos conta que Custódio, o dono da confeitaria do Império, pretende mudar o nome do estabelecimento a fim de evitar problemas com os revolucionários. Sua motivação é, entretanto, pessoal, nada tem a ver com interesses políticos. A crítica de Machado é a de que, na época, as pessoas não conseguiam perceber a diferença entre monarquia e república. E, de fato, fontes históricas revelam que os discursos eram diferentes, mas as práticas políticas eram semelhantes. Nós sabemos que o Brasil foi colonizado por Portugal e a forma de governo em Portugal era uma monarquia. E, como colônia, o Brasil seguiu esse mesmo estilo de governo. Só que depois, numa tentativa de mudar a sistemática, nós passamos por esse período de transição e chegamos a ser uma república. Simplificando, podemos dizer que essa dúvida ocorria, entre outros motivos,
porque tanto a república quanto a monarquia necessitam de alguém para governar. Na república, esse papel é exercido pelo presidente e na monarquia, pelo rei. Da mesma forma, na análise sintática, muitas vezes ficamos confusos quando temos que definir qual é a função de cada termo. Vocês lembram que eu já comentei com vocês que existem duas formas de análise, dentro da língua portuguesa? A gente pode analisar as palavras de acordo com a morfologia, que está ligada com a classe das palavras. Saber se é um substantivo, um artigo, um adjetivo. Então, na morfologia, cada palavra tem uma função clara, específica. Já o outro campo, que é a sintaxe, ele está ligado ao sentido da palavra. Então, não é a análise de uma palavra separada, mas de um conjunto de palavras. Por exemplo, o sujeito e predicado fazem parte da análise sintática. E o sujeito geralmente não é só uma palavra, é um grupo de palavras que desempenham ali aquela função. Isso ocorre porque alguns termos são governados por uma mesma figura, que é o substantivo. Aí nós temos quais termos que passam por essa governança, entre aspas? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto. Estão refrescando aí a memória? São exatamente as classificações das orações subordinadas substantivas, e nós vamos ver cada uma delas. Começando aqui pela oração subordinada substantiva subjetiva. Nesse tipo de oração, como vocês já sabem, o termo da oração subordinada vai funcionar como um sujeito para a oração principal. Então, nós temos aqui na página 23 a primeira oração, que está dividida em sujeito e oração principal, e nós temos o segundo exemplo no final da página, que está mostrando para a gente como que funciona a oração subordinada. O exemplo diz o seguinte: para os cafeicultores do Oeste Paulista, era importante que proclamassem a República. Vocês já estão vendo que está separada a oração principal e a oração subordinada. A oração principal, para os cafeicultores do Oeste Paulista, era importante. Essa é a minha oração principal. E a subordinada, que proclamassem a República. Quando a gente estuda sujeito e predicado, qual é a forma mais fácil de se encontrar o sujeito? A gente faz uma pergunta para o verbo, não é isso? Fazendo a pergunta para o verbo, fazendo a pergunta dentro do predicado, a gente encontra o sujeito. Então, vamos aqui na oração principal. Para os cafeicultores do Oeste Paulista, o que era importante? A resposta para essa pergunta será o meu sujeito, ou, nesse caso, será o termo que funciona como sujeito. Que termo é esse? Que proclamassem a República. Então, eu tenho a minha oração principal, que vai trazer um verbo, e eu vou poder questionar para esse verbo do mesmo jeito que eu fazia lá com sujeito e predicado, e a resposta que eu obtiver desse verbo vai ser automaticamente o meu sujeito. Mas nesse caso, como nós estamos falando de oração, então a resposta vai ser uma oração que funciona como sujeito. Na página seguinte, página 24. Nesse período, a oração subordinada substantiva é integrada à oração principal por meio da palavra que, chamada, portanto, de conjunção integrante. Nós já estudamos as conjunções, não é isso? Elas estarão dentro das estruturas das orações, justamente nesse espaço que existe entre a oração principal e a oração subordinada, porque as conjunções têm a função de ligar os termos, podem ser orações ou outros termos equivalentes, e além de ligar esses termos, as conjunções vão dar um sentido para eles. A gente percebe isso muito claramente lá nas orações coordenadas, que nós estudamos no ano passado e que nós revisamos no início desse ano. Aqui nas orações subordinadas, as conjunções também estão presentes. Mais exemplos aqui na página 24. Para os cafeicultores do Oeste Paulista, era importante proclamar a República. Tia, não é o mesmo exemplo que nós vimos na página anterior? Praticamente. A única diferença é que aqui o verbo proclamar já está no infinitivo. Lembram? As terminações do infinitivo,
Primeira terminação, AR, segunda, ER, terceira, IR. Só para vocês perceberem que nós podemos fazer a ligação das duas orações utilizando uma conjunção integrante, que foi o caso da página 23, que nós utilizamos o que, mas nós também podemos trazer os verbos principais empregados no infinitivo. Isso não vai mudar o sentido, vai permanecer a mesma coisa. Vamos lá ver se realmente permanece. Vamos fazer a pergunta lá na oração principal. Para os cafeicultores do Oeste Paulista, o que era importante? Resposta: proclamar a República. Permanece da mesma forma. Eu tenho a oração principal. Para os cafeicultores do Oeste Paulista era importante. E eu tenho a subordinada que está funcionando como sujeito. Importante o quê? Proclamar a República. O último exemplo aqui da página 24. Na República, convém que se respeitem os interesses da comunidade. Então, a oração principal, na República, convém. Faça logo aí a pergunta para o verbo. O que convém na República? Resposta: que se respeitem os interesses da comunidade. Essa minha resposta automática já é a minha oração subordinada que está funcionando como sujeito. Então, se ela funciona como sujeito, a classificação dela é oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa é a nossa primeira classificação. Depois dela, nós temos as orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Como o nome já diz, essas orações vão funcionar como objeto direto de um verbo que está expresso lá na oração principal. Lembra, o verbo, quando exerce transitividade, ele precisa de um complemento para poder ter sentido completo. Esse complemento pode ser colocado com preposição ou sem preposição. Se o complemento vier com preposição, nós teremos um objeto indireto, porque ele está ligado com o verbo, mas não está ligado diretamente, tem uma preposição no meio para fazer a ligação. Quando ele é direto, aí nós temos, na verdade, a ausência, nós não temos a preposição. Então, aqui nós vamos ter uma oração inteira que vai funcionar como um objeto direto de um verbo que está expresso lá na oração principal. Então, vamos ver aqui o primeiro exemplo da página 25. Não sabia se decidia pelo império ou pela república. Tia, como eu sei se esse verbo é transitivo direto ou indireto? Você sempre vai fazer perguntas para ele. A própria pergunta já vai te indicar se aquele verbo precisa ou não de preposição. Quer ver o exemplo? Faça aqui a pergunta para o verbo. Não sabia o quê? Tem preposição, gente? Não tem. Se não tem preposição, o complemento vai ser um objeto direto. Só que lembrando, gente, nós estamos estudando orações. Então, eu não vou ter um objeto direto exclusivamente. Eu terei uma oração que funciona como se fosse um objeto direto. Então, vamos lá. Não sabia, aí eu pergunto para o verbo. Não sabia o quê? Resposta: se decidia pelo império ou pela república. Eu tenho aqui o pronome se, mas como eu já disse, ele é um pronome, ele não é uma preposição. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Exemplo de baixo. Queria inaugurar a tabuleta no domingo. Qual é o verbo? Queria. Só esse verbo já está constituindo a oração principal. Faça aí a perguntinha para esse verbo. Queria o quê? Novamente, não tem preposição na pergunta. Então, queria o quê? Resposta: inaugurar a tabuleta no domingo. Queria é a minha oração principal. Inaugurar a tabuleta no domingo é a minha oração subordinada. Substantiva, objetiva, direta. Na página seguinte, 26, nós temos ainda dois exemplos. Machado de Assis percebeu que as pessoas tinham dúvidas sobre a monarquia e a república. Percebeu o quê? Novamente, pergunta sem preposição.
E o exemplo de baixo, Custódio viu que era preciso sustar a pintura. Novamente, pergunta lá para o verbo da oração principal. Custódio viu o quê? Novamente, uma pergunta sem o auxílio da preposição. Terminando essa análise das objetivas diretas, na página 27 nós chegamos nas objetivas indiretas. Se na objetiva direta não tem preposição, aqui na objetiva indireta tem preposição. E essa é a única diferença entre elas duas. Vamos lá para os exemplos. Primeiro exemplo. Custódio não soube logo do que houvera na cidade, ou do que houvera na cidade. A minha oração principal, Custódio não soube logo. E a minha oração subordinada, do que houvera na cidade. Então vamos lá. Eu tenho o verbo saber aqui conjugado e eu vou ter que fazer uma perguntinha para esse verbo. Então vamos fazer o mesmo processo que a gente fez anteriormente. Custódio não soube logo, agora olha a diferença, do que. Aí é que está o pulo do gato. Do que na minha pergunta, no meu questionamento, eu já coloco a preposição. Então, daí você já tem uma ideia de que aquele termo precisa da preposição, porque o próprio verbo, na hora de fazer o questionamento, já pede a preposição. Então, ele não soube logo do que, ó a resposta, do que houvera na cidade. Estão lembrados aí das preposições? Então, aqui, ó, o do é uma preposição. Então, eu tenho a oração principal, Custódio não soube logo. E eu tenho a oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Por quê? Completa o sentido do verbo da oração principal com o auxílio de uma preposição. Exemplo de baixo. Na Primeira República, o Estado se encarregou de atender aos interesses dos militares, dos fazendeiros e da classe média. Então, eu tenho a oração principal e eu faço a perguntinha novamente para o verbo. Na Primeira República, o Estado se encarregou de quê? Olha aí, novamente a preposição. De quê? Resposta: de atender aos interesses. Vejam que a preposição ela aparece quando a gente pergunta para o verbo da oração principal e ela também aparece lá na oração, porque essa é a diferença principal e fundamental. Na objetiva direta eu não tenho preposição, na objetiva indireta eu tenho preposição. Outro exemplo, os cafeicultores do Oeste Paulista discordavam de que a monarquia continuasse. Discordavam de quê? Olha aí, preposição. Último exemplo, lembre-se de que Deodoro da Fonseca mandou fechar o Congresso Nacional. Esse exemplo é interessante porque ele vai abranger duas orações subordinadas. Então, primeiro, a oração principal. Lembre-se. Perguntinha. Lembre-se de que? Resposta. De que Deodoro da Fonseca. Aí no final eu já tenho outro verbo. Mandou. Aí eu tenho, além do primeiro exemplo, que é a primeira oração, de que Deodoro da Fonseca mandou, eu ainda tenho fechar o Congresso Nacional, porque eu tenho um verbo no final da oração que é complementado por outro verbo. Mas o que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: na oração principal eu tenho o verbo lembre-se. Quando eu faço a pergunta para esse verbo, lembre-se de que, eu já tenho a preposição de, tá? Sempre fiquem presos a essa regra, lembrem-se dessa regra. Verbo da oração principal. Quando eu faço a pergunta para ele, automaticamente eu já recebo a preposição. Já recebo ou não. Se for um objeto direto, eu não vou ter preposição. E para concluir nossa aula de hoje, porque são muitas orações, para a gente analisar tudo em um só dia, nós temos as orações subordinadas completivas nominais. Na oração principal, ao invés de existir um verbo, como é o caso da objetiva direta e da indireta,
nós vamos ter um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, e esse nome vai precisar de complemento. Então, por isso que o termo que completa o nome chama-se de complemento nominal. Exemplos aqui da página 28. Floriano era consciente de que precisava do apoio dos produtores de café do Oeste Paulista. Então, tem a oração principal, Floriano era consciente. Nessa oração, a última palavra é um adjetivo, não é isso? Consciente. Só que quando eu digo assim, gente, Floriano era consciente, você vai me perguntar, consciente de quê, tia? Então, esse nome sozinho não tem sentido completo. Ele precisa de um termo que possa completar o sentido. O termo de que precisava do apoio dos produtores de café do Oeste Paulista completa o sentido do adjetivo. Então, por isso ele é chamado de complemento nominal. Aqui eu tenho uma preposição, não é isso? Tem o de. Aí você pode até chegar a confundir. Nossa, tia, então aí é uma objetiva indireta. Não é. Por quê? Porque eu tenho que seguir o verbo que está na oração principal. Só que nesse caso eu não tenho verbo. Eu tenho um nome, que pode ser substantivo, adjetivo e até um advérbio. Então essa é a diferença. Quando for uma objetiva indireta, o termo que está na oração principal é um verbo. Quando for uma completiva nominal, o termo que está na oração principal é um nome. E você vai completar o sentido de um nome. Tudo bem, gente? Nós vamos encerrar aqui na página 28. Amanhã eu retorno para ver mais alguns exemplos de completiva nominal, para a gente estudar a predicativa e a positiva e resolver as atividades, ok? Só lembrando, gente, que as atividades vão ser respondidas por mim durante as aulas, viu? Para vocês não se preocuparem em estar respondendo as atividades. Essa semana e a semana que vem, vocês estarão dedicados no estudo, nas revisões para a nossa avaliação. Então, não vai ter atividade, tá bom? Então, até amanhã.